Estamos acostumados a ouvir, assim, quase que sistematicamente, que a carga tributária brasileira é muito alta. Pagamos muitos impostos no Brasil. Tem gente que até diz que é a maior carga tributária do mundo. Isso é verdade? Ou isso é uma falácia, né? Um mito que fica se propagando por aí justamente para todo mundo ficar revoltado contra os tributos? Vamos lá, quando a gente compara o Brasil com os países da OCDE, a gente vê que a carga tributária brasileira não é das mais altas, aliás, é uma das mais baixas entre os países da OCDE. A carga tributária brasileira é em torno de 33% do PIB, do Produto Interno Bruto. É a renda que nós produzimos no país por ano. Então, 33% de toda a renda produzida no país se converte em tributos que vão se transformar em políticas públicas. Quando a gente compara com os países da OCDE, a gente vê que a média dos países da OCDE é de uma carga tributária em torno de 34%, 35%. A nossa está, portanto, abaixo. Tem vários países da OCDE que têm cargas tributárias acima de 40%. França, Itália, Áustria, Dinamarca, Suécia, todos têm cargas tributárias bem elevadas. E são exatamente esses os países cujas constituições serviram de inspiração para os nossos constituintes em 1988. Quer dizer, nós quisemos projetar em 88 um estado de bem-estar social, né, em que os países que serviram de referência hoje estão com cargas tributárias acima de 38%, por exemplo. Mas muitas vezes também, quando a gente usa esse tipo de argumento de que a carga tributária brasileira não é tão alta, comparada com os países, com aqueles países da Europa, o pessoal vem com outra frase de efeito que é: mas em relação aos serviços públicos, nós recebemos muito pouco comparado com aqueles países. Ou seja, se nós tivéssemos o mesmo padrão de serviços públicos daqueles países, a gente até pagaria mais. Isso também é muito comum, inclusive na mídia se escuta muito esse tipo de afirmação. Então a gente precisa analisar a carga tributária a partir de outro enfoque. O que define capacidade do Estado para realizar políticas públicas não é carga tributária, é a quantidade de dinheiro arrecadado dividido por pessoa. Ou seja, quanto que o Estado brasileiro dispõe de recursos para devolver a cada cidadão brasileiro na forma de políticas públicas, saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, justiça, enfim, tudo isso que a gente vê e que tem por aí de serviços públicos ao nosso redor. O Brasil, com a carga tributária de 33% do PIB, consegue ter uma arrecadação per capita, né, para devolver a cada cidadão, de aproximadamente US$ 2.800 por ano. É isto, toda a arrecadação, dividido pelos 200 milhões de habitantes, vai dar dos US$ 2.800 por ano. Essa é a capacidade do Estado brasileiro. Quando a gente compara o Brasil com aqueles países europeus, a gente vai ver, por exemplo, Reino Unido. Reino Unido tem uma carga tributária quase igual à do Brasil. 32,6%, 33%. O Reino Unido consegue arrecadar com esta carga tributária US$ 13.000 por cidadão. O que significa? O Reino Unido, com a mesma carga tributária que tem o Brasil, consegue quase 5 vezes mais recursos para devolver aos cidadãos que o Brasil consegue. Então, a gente não pode ficar, né, acreditando friamente nas frases de efeito que são ditas por aí, porque muitas delas escondem uma motivação assim muito evidente, né, que é uma motivação ou uma defesa contra o Estado, né, contra as políticas públicas. E uma das formas de reduzir o Estado é justamente reduzir a arrecadação tributária. Reduzir tributos é a forma mais direta que existe para reduzir políticas públicas, reduzir saúde, reduzir educação e converter o estado de bem-estar social desenhado pelos constituintes num estado mínimo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas propagandas generalizadas contra o Estado e contra os tributos.